Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Que nessa noite nós venhamos realmente nos derramar, porque sem Ele nós não somos nada. Vou aproveitar que vocês estão em pé, depois nós vamos se assentar. Quero louvar a Deus pela vida da Thaís, pela vida do Bir, do Lucas. O Riago está aí? Ah, tá. Do Riago. Que Deus abençoe a vida de vocês por esse louvor. 1 Reis, capítulo número 4. Nós vamos ver a partir do versículo 29. Louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui na igreja, você que ainda não pode estar aqui, que está nos acompanhando da sua casa, que Deus te abençoe também. E se Deus quiser, logo isso vai passar, né? Essa pandemia logo vai embora e as coisas vão voltar à naturalidade, todos podendo estar na igreja, cultuando, a igreja cheia, podendo nos cumprimentar. Eu acho que uma das maiores dificuldades, eu falo da minha parte como pastor, né? É aquela falta de poder pegar na mão, dar aquele apertão de mão, dar aquele abraço gostoso que a gente estava tão acostumado. E hoje a gente com todas essas restrições aí, mas amém. Logo tudo vai passar, tudo vai voltar à normalidade. Amém? Nós cremos nisso. 1 Reis, capítulo 4. Versículo 29. NVI? Então vou ler aqui, vou acompanhar aqui no telão. Vou pegar a versão do telão, que a minha é outra versão. Diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Olha só. A sabedoria e o conhecimento que Deus deu para Salomão. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que a Ezarita, Etã, mais sábio do que Emã, Calcol, Dardo, filhos de Maol, e a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Olha, 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também decorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão, e os peixes. Homem de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Até aqui, 34, né? Isso. Vamos orar? Pai, nós somos gratos pelo privilégio e oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, para prestarmos o culto de louvor e adoração ao Teu nome. Abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos e compreendermos tudo o que quer nos revelar através da Tua palavra. Abençoe cada vida que está aqui presente, cada família aqui representada, de igual modo aqueles também que estão nos ouvindo em suas casas, nos seus lares, aonde essa mensagem for chegar também no futuro, meu Deus, nos corações que ouvirem, que de uma forma singular e especial o Senhor toque em cada uma delas. É no Teu nome que eu peço e em Teu nome que agradeço. Amém, queridos? Podeis assentar? Há aproximadamente uns 15 anos atrás, a gente juntou um grupo de irmãos aqui da igreja e nós fomos ouvir o John Maxwell. John Maxwell, ele é um pastor americano e ele dava aula de liderança. E ele praticamente abriu mão do ministério de estar pregando, né, numa igreja local, e ele começou a dar palestras no mundo inteiro. E as palestras dele era
é muito disputada. Ele é vivo até hoje, né? Você tem vários livros aí, você pode adquirir, que ele escreveu, As 21 Leis Irrefutáveis do Líder, Liderança de Ouro. Então ele tem muitos livros best-seller, e ele era um dos homens daquela época, e até hoje, mais influentes em relação à liderança, da aula sobre liderança. E há uns 15 anos atrás, ele esteve aqui no Brasil. E aí nós juntamos aqui um grupo de irmãos da igreja, e nós fomos até São Paulo. Inclusive, ele ministrou na nossa igreja, na Pompeia, porque o espaço lá, né, para 10 mil pessoas, e foi aí, você tinha que pagar, lógico, né, foi uma aula de liderança, não foi uma aula de religião, né, ele foi falar sobre liderança. E ele contou umas coisas muito interessantes, né, eu aprendi com ele que nós devemos fazer o que nós gostamos, e que nós gostamos tanto de fazer, que nós sejamos capazes de fazer de graça. E aí, se a gente se dedicar e fazer isso com excelência, vão pagar para nós fazermos aquilo que nós faríamos de graça. Então, nós vamos estar fazendo o que nós gostamos e ainda vamos estar ganhando por fazer aquilo que gostamos, né? Muitas coisas eu aprendi, li vários livros dele, e essa palestra foi fenomenal. Mas eu lembro que quando ele veio para o Brasil, foi um alvoroço. Todo mundo queria ouvir o John Maxwell, porque ele é muito sábio, muito inteligente. Uma das coisas que ele contou para nós é que as pessoas pagavam bem caro para ele dar aula de liderança. E depois disso, inclusive os sheiks da Arábia lá, ele ia muito dar palestra naquele lugar também, naquela região do Oriente Médio. E aí ele falava assim, olha, ele fazia a palestra dele, ele falava, até agora vocês pagaram para me ouvir. Mas eu vou falar mais meia hora, agora é de graça. Quem quiser ouvir, fica à vontade. Quem não quiser, está liberado, pode ir embora. É lógico que a maioria ficava para ouvir mais meia hora de graça. E nessa meia hora de graça, ele falava do Evangelho, ele falava de Jesus, ele praticamente pregava. Então é um homem muito instruído, muito sábio, usado por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós queremos ouvir bons conselhos. Todos nós queremos aprender com pessoas que sabem mais do que nós. Todos nós estamos sedentos de aprendizado, né? Hoje a informação ela é valiosa, a informação hoje é dinheiro. A única diferença de uma pessoa rica, bem-sucedida financeiramente, de uma não bem-sucedida financeiramente, é o conhecimento, não tem outra coisa. Você vai ver pessoas que nasceram muitas das vezes filhos do mesmo pai, e um alcançou objetivo alto e o outro não. São filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Você vai ver pessoas que nasceram em berço de ouro e acabaram com toda a sua riqueza. Você vai ver outros que saíram da miséria, da favela e foram extremamente bem-sucedidos. Por quê? Porque tiveram e buscaram conhecimento. Então, conhecimento é fundamental. Conhecimento faz a diferença nas nossas vidas. Eu aprendi que nós não temos problema nem de casamento e nem de dinheiro. Ninguém tem dificuldades com casamento e dinheiro. Isso não existe. Não é verdade? Não, todo mundo tem, mas qual que é a grande questão? É que nós não aprendemos a lidar com dinheiro e não aprendemos a lidar com casamento. Por isso que nós vivemos sofrendo. Muitas pessoas vivem sofrendo nessas duas situações. Não é porque ela não atinge todos, ela atinge aqueles que não sabem lidar com isso. Quem não sabe lidar com dinheiro, não importa, ele pode ganhar na Mega Sena hoje. Vai passar 1, 2 anos, ele vai ficar pobre de novo. O camarada pode casar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, como aquela mulher samaritana, ela casou 7 vezes. Aí você vai falar assim, todos os homens é ruim, todas as mulheres é ruim. Não, às vezes a pessoa não está aprendendo a lidar com o casamento, que realmente não é fácil, você tem que aprender a lidar. Então, conhecimento é tudo. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês, e eu queria que o Lucas agora colocasse o Salmo 127, que esse homem que eu acabei de falar, que é Salomão, que Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento, que escreveu milhares de provérbios, 1005 cânticos, esse homem que vinha pessoas de todo o mundo daquela época, ouvir Salomão, a rainha de Sabá, né, que hoje nós conhecemos como a Etiópia, que era a rainha que governava todo aquele império, ela foi ouvir a sabedoria de Salomão, e quando ela chegou lá, e ela ficou alguns dias ali, vendo o assentar dos servos de Salomão, impressionou ela,
tudo que Salomão fazia impressionou ela. E aí ela, na hora de ir embora, ela fala algo para Salomão. Ela fala assim, olha, eu ouvia falar que você era muito sábio. Mas agora, conhecendo pessoalmente, você é muito mais sábio do que eu ouvi falar. Então, olhe a posição deste homem. Olhe quem era Salomão. Olhe a sabedoria. Eu fico imaginando o Salomão hoje. Seria o maior palestrante do mundo. As pessoas pagariam fortuna para ouvir Salomão falar. E olha que coisa interessante, nós temos isso a nosso dispor de graça. Nós temos esse conhecimento disponível. Não é um homem só inteligente, não é um homem só sábio, porque hoje nós temos muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas sábias, mas que não têm a graça de Deus, não têm a unção de Deus, não têm o Espírito de Deus sobre a vida dele. Já Salomão não, Salomão é um homem extremamente sábio, inteligente e que tinha também o Espírito de Deus, que o conduzia, que o instruía, que o ensinava. Então, Salomão é um homem que nós não podemos descartar a sabedoria dele, nós temos que aprender muito com Salomão. E é isso que eu queria me ater com você hoje. Eu li lá em 1 Reis para falar de como ele era sábio. Ele deu nome para muitos répteis, para animais, para árvores. Salomão construiu casas, palácios. Salomão foi o único rei que não pegou na espada. Ele foi tão inteligente que tinha o rei inimigo, né, a nação inimiga. Ele ia lá, conversava com o rei do outro país, ia lá no Egito, conversou com o rei do Egito, e casou com a filha do rei do Egito. Então o que ele fazia? Ele fazia aliança. Salomão casou 700 vezes. E Salomão tinha... Aí você vai falar assim, nossa, se você tiver condição de bancar 700 mulheres, né? Mas Salomão, ele tinha condição. Ele casou 700... Ele casou 700 vezes e ele tinha 300 concubinas. Por isso que fala que Salomão era o homem das 1000 mulheres. E você fica quietinho aí que você não está dando conta nem de uma. Então não fique sonhando aí não. Tá bom? Ninguém vai falar? Fala, Deus, né? Vamos lá. Olha então um provérbio que esse homem tão sábio, tão inteligente, escreveu há milênios atrás, né? Esse texto tem aproximadamente quase aí 3.000 anos, né? Desde Davi a Jesus nós temos 1000 anos, Salomão é filho de Davi, então nós temos aproximadamente 3.000 anos que esse salmo foi escrito. E olha o que Salomão escreveu, versículo 1 e 2 eu vou ler com vocês. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha só, não é um qualquer que está falando, é esse homem sábio, inteligente, que vem pessoas do mundo inteiro ouvir. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo 2. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Olha que coisa interessante. Então vamos pegar agora este homem sábio, esse homem inteligente, esse homem que tem um Espírito de Deus e vamos absorver a sabedoria dele. Uma das coisas que ele fala, e a gente tem que entender, querido, que ele escreveu esse salmo, não é por um momento que ele está vivendo, é por uma experiência que ele já teve. Assim como se você pegar Eclesiastes capítulo 3, quando ele fala que tudo tem um tempo determinado, nada acontece por acaso, tudo tem uma ocasião certa para acontecer, Deus está no controle de tudo. Como ele fala no capítulo 2 de Eclesiastes, que tudo também é vaidade, que a gente corre atrás do vento. Então, a sabedoria de Salomão é fundamental. É lógico que ele não chega aos pés de Cristo, né? Cristo excede tudo a sabedoria de Salomão. Mas Salomão é alguém que nós não podemos descartar. Se a gente quer ser bem-sucedido, se a gente quer ter uma vida tranquila, cheia de paz e alegria, nós temos que seguir essas orientações de Salomão. E qual que é a orientação que ele dá? Ele está falando aqui, olha, se o Senhor não tiver com você, sendo aqui simples e objetivo, se o Senhor não tiver com você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, deixa eu falar para você, você só vai perder tempo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar os seus recursos, a sua inteligência, o seu dinheiro. Você pode construir a melhor casa. Você pode construir um palácio. Você pode usar o seu intelecto. E você pode conquistar a mulher mais linda da terra. O homem mais bonito, mais rico do planeta.
Você pode fazer o seu casamento na França, em Dubai. Você pode alugar o castelo lá da Inglaterra e fazer o seu casamento. Você pode fazer o seu casamento no melhor lugar do mundo. Você pode contratar o melhor buffet da face da terra. Mas se o Senhor não tiver na sua vida, não tiver no seu casamento, querido, ele vai falir. É isso que Salomão está querendo dizer. Está falando, você pode construir a casa onde você quiser. Você tem a liberdade. Você viu lá, tem lá um terreno, lá você comprou o terreno, vou construir minha casa aqui. Constrói. Não vou fazer alicerce, vou construir em cima da terra de qualquer jeito. Pode fazer, vai ser mais rápido, vai ser mais barato. Você vai acabar a obra com muito mais economia. Você vai economizar dinheiro. Você não vai ter aquele sofrimento de cavocar, só que na primeira adversidade a sua casa vai desmoronar. Então o que a gente aprende aqui? Que eu posso construir minha casa, eu posso construir o meu casamento, meu relacionamento, eu posso criar os meus filhos, colocar nas melhores escolas, posso pagar os melhores professores, eu posso simplesmente, através dos meus recursos, me relacionar com as pessoas mais famosas, mais importantes da terra. Eu posso simplesmente arrumar um emprego e aparentemente ser muito bem sucedido nesse emprego. E eu posso fazer tudo isso, eu posso casar, posso construir uma casa, posso arrumar um emprego, posso viajar, posso fazer tudo. Sem Jesus, eu posso. Eu posso, isso é possível. Você vai ver pessoas extremamente bem-sucedidas sem Jesus. Você vai ver pessoas milionárias que nem acreditam em Deus. Você vai ver, para todo lado, você vai ver pessoas aí aparentemente por todos os cantos da terra que construíram casas, palácios, casamentos, relacionamentos, tiveram filhos, por todos os lugares, e aparentemente estão bem. Aparentemente está tudo legal, está tudo bom, está tudo maravilhoso. Mas a qualquer momento, a qualquer instante, tudo pode desabar, tudo pode se desfarelar e tudo pode virar uma ruína. Sabe por quê? Porque é impossível nós passarmos por essa vida sem sermos açoitados por ventos e por tempestades. É impossível. Ninguém vai viver nesse mundo sem passar por uma tempestade. E eu não estou falando uma. A gente vai olhando aqui, o tempo vai mostrando quantas tempestades na vida a gente já passou. É engraçado que hoje a gente pega um adolescente e a gente vai conversar com eles. Eles falam assim, mas vocês não sabem o que eu estou falando. A impressão que dá, né, que eles têm, é que eles têm 14, 12, 15, 16 anos. E eles sabem muito mais do que a gente, né? No meu caso, que tem 22, né? Mais 22, mais 2. Tem gente fazendo a conta aí, né? Vai no final do culto, você vai descobrir quantos anos eu tenho. Mas é impressionante como essa garotada de hoje, que fala 2, 3 idiomas, que sabem pegar o celular e mexe no celular daqui, dali, sabe fazer tudo. Só não sabe trocar uma lâmpada. Só não sabe trocar a borrachinha de uma torneira que está vazando, né? Só não sabe trocar uma telha no telhado. Tudo isso precisa do pai. Mas mexer na parte tecnológica sabe de tudo. E aí quando você vai conversar, a impressão é que eles sabem mais do que a gente. Mas querido, deixa eu falar uma coisa para você. O intelecto não quer dizer nada. Você pode ser extremamente sucedido, mas a vida só é vivida de uma maneira plena por aqueles que já passaram lutas, tribulações, tempestades, naufrágios e sobreviveram. E perseveraram. E permaneceram.
Porque na maioria dos casos, por mais sabedoria que a pessoa tenha, por mais intelecto que ela tenha, mas o que ela fez? Ela construiu toda a estrutura dela num terreno arenoso, num solo fraco, que não é capaz de suportar ventos e tempestades. E aqui o vento e a tempestade, querido, não é o vendaval que vem, como aconteceu aí, muitas casas são destruídas, né? Vem aquela tempestade, aquele vento forte. Aqui nós estamos englobando todo, como Jesus falou em Mateus capítulo 27, versículo 24. Ele falou que todo aquele que escuta essas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram os rios e sopraram os ventos, combateram a casa e ela não caiu. E por que ela não caiu? Porque estava edificada na rocha. Mas todo aquele que escuta essas minhas palavras e nas pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E correram os rios e sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Então a grande questão aqui não é construir, não é fazer, não é alcançar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta você realizar todos os teus sonhos? O que adianta você fazer todos os seus projetos? Mas se você não tiver estrutura, se você não tiver construído na rocha, querido, na primeira tempestade, na primeira crise, ele desmorona. Tem homens e mulheres que estão casados. Zélia, quantos aninhos aí? Perguntei para Zélia, porque normalmente o homem não sabe, mas... Quanto? 36 anos casado. Quem tem mais que 36 anos de casado? 37, Zé? Ô, Zélia, tá vendo? É 37. Quem tem mais de 37 anos de casado? Quantos anos de casado? 42 anos de casado. Olha aí. 42 anos casado com a mesma mulher. Tem gente, querido, que está conseguindo ficar 42 horas casado só. Ele casa, acabou a lua de mel, já separa. Agora, por que uma pessoa consegue ficar 42 anos, 36, 37, 30, 50 anos casado, 60 anos casado, e outros não conseguem ficar meses? 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos separa, 3 anos separa, 2 anos separa, 20 anos separa. Por quê? Ah, porque as coisas mudaram? Não. Querido, as coisas são como são, sempre foram. Você acha que é difícil hoje? É que você não trabalhou na roça. É que você não levava marmita. Você acha que boia fria vem da onde? Quantos aqui sabem o que é um boia fria? Por que boia fria? Porque comia boia fria mesmo, a comida fria, não tinha onde esquentar. Os caras trabalham na empresa, comem num restaurante, tem micro-ondas. Dificilmente você vai comer uma comida fria. Mas a gente tem aquela impressão, fala, mas antigamente era mais fácil, hoje é mais difícil. Aonde? Casamento antigamente, que casamento, querido? Hoje você tem um filho, você não aguenta, você entra em depressão, o filho acorda de madrugada, você acorda 6 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, aí 7 horas da manhã o marido está lá tomando café, você vai lá tomar um café e ele fala, tudo bem, você quer pegar e torcer o pescoço dele, que você acordou 10 vezes na noite por causa de um filho. Mas as mulheres antigamente tinham quantos? A mãezinha da nossa irmã Zélia aí, quantos? Zélia, quantos irmãos vocês têm? 6. 6. O meu pai, eles eram em 12. Quem tem mais de 6 irmãos aí? Quanto, Ed? 10. E o Cezé? 10 também. 18. Rapaz, o feijão naquela época era muito melhor do que hoje. Olha aí, 10, 12, 18, 13, a minha bisa lá, né, Cris? A avó teve 13, 12. Aí a gente fala assim, mas hoje é mais difícil. Mas como que eles aguentavam? Você sabe o que está mudando, gente? Está mudando é a convicção. Porque antigamente você casava e falava, eu casei para ficar até morrer. Hoje não, eu casei até eu ficar feliz. A hora que eu ficar triste, eu separo. Eu casei até ele fazer tudo que eu quero. A hora que ele não fizer o que eu quero, eu separo. Eu casei até ele ter saúde. Se não tiver saúde, eu separo. Assim vai indo.
Nós relativizamos tudo. Por quê? Porque estamos construindo tudo na areia. E quando a gente constrói na areia, é mais rápido, é mais fácil, dá menos trabalho, só que não aguenta vento, não aguenta tempestade. Porque construir na rocha, querido, não é fácil. Não é fácil construir na rocha. Aqueles que têm um conhecimento, o Zé aqui, o Edson, o Pedrinho, né? O pessoal que tem conhecimento na construção civil, sabe como é difícil você cavocar o alicerce. Principalmente num período agora que não chove, nós estávamos aí num projeto na prefeitura para plantar muitas árvores e o pessoal na cavadeira não está conseguindo. Aí você pega o trator e usa lá o trator lá para fazer os furos e até o trator tendo dificuldade. Um amigo meu falando que ele comprou umas mudas lá de palmeira, 40 palmeiras, e o pessoal vai lá, cava 10 centímetros, joga um balde d'água, vai para o outro e depois volta, porque a terra é dura. Eu já tive experiência de fazer alicerce de casa. Já trabalhei com o meu irmão, com o Samuel, né? É complicado mesmo. Sei lá, você bater o enxadão, a picareta, construir para fazer o alicerce, as brocas. Hoje tem o batistaca, perfuratriz, vai lá, mas antigamente tudo na cavadeira ali. Depois pegava o soquete, socando. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Dá muito mais trabalho fazer a casa na rocha. Construir na rocha, como Jesus está nos ensinando. É muito mais fácil construir uma casa na areia. Construir uma casa num terreno arenoso. Porque é rapidinho. Na nossa vida, quando eu falo aqui de casa, não entenda a casa só como casa literalmente, que também é real. Estou fazendo aqui uma ilustração. Mas na nossa vida, querido, prosperar da maneira correta dá muito trabalho. Dá para conseguir dinheiro muito mais rápido e mais fácil da maneira errada. Mas sabe o que é isso? É construir sua vida financeira na areia. Construir um casamento na rocha dá muito trabalho. Suportar a esposa na TPM não é para qualquer um. Suportar marido chato, quando o time dele perde, quando alguém briga com ele no trabalho, quando alguém fecha ele no trânsito, nervoso. Meu, é um saco. Dá trabalho. Casamento não é uma coisa simples de lidar. Controlar as emoções ali, de ambos ali, quando um está bem, outro não está. Manter fidelidade num casamento. Ficar 42 anos com uma mulher só, hoje é loucura. Tá doido? 36 anos, com um marido só, com o mesmo homem, você tá doido. Porque construir na rocha dá trabalho. Fazer a coisa certa é difícil. Trabalhar arduamente lá no trabalho, fazendo as coisas, chegando no horário, produzindo, se esforçando, e não ser reconhecido, dá um desespero, dá aquela sensação de falar, quer saber de uma coisa? Vou fazer de qualquer jeito, porque ninguém me reconhece aqui. Nós somos toda hora, temos uma tendência toda hora de sermos induzidos a pegar o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil parece que dá mais resultado. É o drama de Asaf no Salmo 73, é o salmista descrevendo o Salmo 37. Asaf no Salmo 73, ele fala que ele tinha inveja do ímpio, porque o ímpio prosperava e ele parece que não. Querido, olhe como fazer o certo, como construir a casa na rocha, não é para qualquer um. Você ajudar uma pessoa, e essa pessoa cuspir no prato que comeu, tratar você com ingratidão, qual é o desejo, a vontade que você tem? Não ajudo mais. Não vou fazer mais nada por essa pessoa. Mas tudo isso é construir na areia. Construir na rocha é ajudar a pessoa. E ela não reconhecer. Ela gerar momentos de ingratidão pela sua vida.
Mas aí ela volta a ter necessidade e pede sua ajuda de novo. Construir na rocha é ajudar de novo. Construir na areia é falar assim, ó, acabou. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora você se vira, não quero saber de você. Para mim já era. Construir na areia é uma beleza, é fácil da gente resistir às coisas. Construir na areia é menos trabalhoso. Construir na areia é olho por olho, bateu, levou. A pessoa falou mal de mim, eu falo mal dela. Isso é construir na areia. Construir na areia é não perdoar. Porque o difícil é perdoar. A pessoa faz o mal para você, a pessoa te prejudica, a pessoa te calunia injustamente. E aí você simplesmente vai perdoar ela? Eu não. Não perdoo e não quero mais ela perto de mim. Isso é construir na areia. Construir na rocha é ainda que ela me magoe 70 vezes 7. Eu falo, eu te perdoo. Isso é construir na rocha. O que Salomão está nos ensinando é que se nós realmente queremos ter uma vida estável, se nós queremos realmente chegar lá na frente, olhar para trás e falar, valeu a pena, nós temos que escolher esse caminho, que é o caminho de construir na rocha. Dá mais trabalho, é mais difícil, mas é o caminho que Jesus nos ensinou. Porque é só em Jesus, preste atenção, quem que é a rocha aqui? Jesus. Então é só em Jesus, é só quando eu estou em Jesus, que é impossível nós perdoarmos alguém que nos prejudica, alguém que nos ofende, alguém que nos magoa. É impossível eu perdoar uma pessoa confiando em mim mesmo, no meu próprio intelecto, no meu próprio conhecimento, nas minhas próprias forças. É impossível eu amar alguém que me prejudicou, alguém que me fez mal. É impossível. Eu não consigo. Mas quando eu estou na rocha, quando eu estou edificado nele, quando ele é meu Senhor, quando ele é tudo para mim, quando eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho força para perdoar o aparentemente imperdoável. Eu tenho força para amar aparentemente o que é impossível de ser amado. Eu tenho força para suportar a afronta. Eu tenho força para suportar a decepção, a frustração. É só quando eu estou na rocha que eu consigo suportar a tempestade da ingratidão. Sabe aquela mãe que trocou o filho, que cuidou do filho, que deu mamar para o filho, que ajudou o filho, que fez tudo para o filho, aí depois o filho fica grande, e a mãe vê que o filho está indo por uns caminhos que vai levar ele a ter consequências, e a mãe tenta ajudar, o pai tenta aconselhar, e ele simplesmente fala, quem cuida da minha vida sou eu. E aí quando você vai argumentar, e você fala, mas você está na minha casa, que é o que mando, ele simplesmente olha para você, eu não pedi para nascer. Ou você acha que tem filho que não faz isso? Que joga isso na cara do pai e da mãe. E aí você engolir aquilo seco, sem se deprimir, sem se angustiar. Querido, é só em Jesus que a gente tem força. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como não passar por vento, por tempestade, por tribulação. João capítulo 16, versículo 33, Jesus fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Efésios capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo fala que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, porque no versículo 13 ele fala o quê? Para vocês poderem suportar o dia mau, porque o dia mau ele vem. Vem o dia da crise, vem o dia da doença. Você ter uma dor de cabeça, tomar um Doril e a dor sumir, é fácil. Agora você tem uma metástase, você tem um familiar doente, você perdeu um filho, perdeu um ente querido. Se não tiver na rocha que é Cristo, se não tiver consciência da salvação, da vida eterna, de que nós passamos da morte para a vida, de nós termos essa consciência que Paulo fala em Tessalonicenses, irmãos, não quereis que sejais ignorantes acerca dos que dormem, daqueles que morreram, porque aqueles que morreram, eles não morreram, na verdade eles passaram da morte para a vida. Querido, você sabe quem está morto? Olha aqui para mim, né? Vocês que são aqui da igreja, vocês estão vendo quem aqui? O Levi, mas o Levi está morto.
Sabe quem está vivo? Vocês não estão vendo ele aqui, o meu pai. Faz 5 anos que ele morreu, na nossa ótica. Mas ele passou da morte para a vida. Eu ainda continuo morto. Mas um dia eu também vou passar da morte para a vida. E aí sim eu vou ter vida e vida plena, vida abundante. Porque eu vou estar diante dele, verei ele face a face. Estarei diante do meu Cristo. Agora, eu só consigo absorver isso porque eu escolhi construir a minha casa na rocha. Eu escolhi confiar e crer em Cristo. Até porque a fé não é uma emoção, gente. A fé não é simplesmente uma convicção, porque vai ter momentos que vai te faltar até a convicção. A fé, ela é uma decisão. Eu decidi acreditar. Eu vendo, eu acredito. Eu não vendo, eu continuo acreditando, porque isso é fé. Isso é fé. Jesus não precisa provar nada para mim, eu creio nele. Eu só creio em Jesus se eu ver um anjo. Não, eu não preciso ver anjo. Eu só creio em Jesus se ele pagar todas as minhas contas, se ele me der uma casa, se ele me der um carro, se ele arrumar o homem dos meus sonhos, a mulher dos meus sonhos. Não. Eu creio em Jesus pelo que ele é. Ele é o Filho de Deus encarnado, que veio e morreu no meu lugar e pagou pelos meus pecados. Então, ter a casa edificada na rocha, querido, não é para qualquer um. Não é à toa que nós temos essa geração extremamente frágil. Não suportam lutas, não suportam vento, não suportam tempestade. Qualquer crise, não estou falando que a depressão não existe, não estou falando que os problemas emocionais não existem. Existem, mas como eles afloraram ultimamente. Por quê? Porque falta fé. Falta a casa edificada na rocha. Falta suportar a afronta, como Jesus nos ensinou. Nós vamos ouvir isso de boca de crente. Eu já ouvi isso de boca de crente. Encher o peito e falar assim: eu sou crente, mas eu não sou bobo. Ninguém me faz de bobo. Eu sou crente, mas ninguém me passa a perna. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Deixa eu falar uma coisa. O diabo é crente. Agora, ser de Cristo, estar edificado na rocha, é muitas das vezes se fazer de bobo para ganhar o bobo. Porque isso Paulo ensinou. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Fiz-me de sábio para ganhar o sábio. Ser crente, acreditar em Deus é uma coisa. Agora, estar edificado na rocha, ser de Cristo, ter Cristo aqui dentro, é ser afrontado, é enfiar o dedo na sua cara, é falar em todo mal contra você, e você digerir aquilo, dissolver e levar desaforo para casa, sim. Pastor, mas é difícil. Deixa eu falar uma coisa para você. Construir na rocha é difícil, mas vale a pena. Vale a pena, compensa, querido. Compensa. O cara adquire bens materiais, o cara adquire riquezas de forma ilícita, passa um tempinho, o que acontece? Descobrem. Olha aí na mídia, todo dia nós estamos vendo políticos, empresários, pessoas sendo presas, bem-sucedidas. Você não vai ver o jornal na nacional, você não vai ver a mídia, os grandes jornais noticiando, você vai ver falando o quê? Que a pessoa roubou, a pessoa desviou dinheiro, a pessoa fez isso, fez aquilo, estava numa mansão, tinha jet ski, tinha carro, tinha limusine, tinha helicóptero, não sei o quê, e agora, está onde? Está onde? Confinado numa cadeia, sem liberdade, sem poder sair. Anos e anos agora. Você sabe o que é você sair daqui agora? Sair daqui agora e falar assim: estou com vontade de chupar um sorvete. O que você faz? Vai num mercado, vai numa sorveteria e chupa. Quem está preso? Como que ele vai chupar um sorvete de massa de sensação com abacaxi ao vinho? Hã? Por quê? Porque não tem mais a liberdade. Ele abriu mão da liberdade porque ele ficou ganancioso, ele quis o dinheiro de uma forma errada.
Porque ganhar dinheiro de uma forma certa é difícil. Lembro, há anos atrás, nós construindo aqui, um amigo meu, e é amigo até hoje, mas escolheu construir a casa na areia. Eu já contei isso aqui, a gente trabalhando, suado, rapaz, ralando aqui, ele passou e eu falei, fulano, você tem que vir aqui para a igreja. Você tem que vir, a gente precisa de Jesus. Aí ele simplesmente pôs a mão no bolso, tirou um pacote assim de dinheiro, porque ele é traficante, tirou um pacote de dinheiro e falou, meu Deus, está aqui, ó. Você ganha num ano, eu ganho num dia. Aí eu simplesmente falei para ele, olha, só que isso acaba. Aí ele ainda falou, demora. Mas não demorou. Porque não deu 15 dias. Eu, nessa ignorância santa, graciosa que eu tenho, de pregar para os presos. Estou lá no CDP, num sábado à tarde, suado, pregando o evangelho com a Bíblia debaixo do braço. E quem que eu vejo lá? O camarada que tinha bastante dinheiro. Olhe o que é construir a casa na areia. Construir a casa na areia é usufruir da vida. É se dar bem em tudo. Mas com o decorrer do tempo, vai chegar a uma conclusão e vai falar, não valeu a pena. É exatamente isso que Salomão está falando para nós. Se o Senhor não edificar a sua casa, você pode construir o melhor palácio, você pode fazer a casa mais bonita, mas a sua casa vai desmoronar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é você repousar tarde, 2, 3 empregos, trabalhando, corre para lá, corre para cá, tentando dar o melhor para a família, como a gente vê muitas pessoas hoje. Olha, você que está aí da internet me ouvindo, vocês que estão aqui, não estou falando de gente mal intencionada não, estou falando de gente bem intencionada, gente que quer dar o melhor para a família, gente que quer dar o melhor para os filhos, o melhor para a esposa, só que com quanto ele trabalha, com quanto ele se esforça, com quanto ele se dedica, com quanto ele estude, com quanto ele corra atrás disso, e ele alcança esses objetivos, o primeiro vento, a primeira tempestade, leva tudo. Por quê? Porque ele não estava na rocha. Ele, por causa do dinheiro, ele abriu mão de congregar. Ele abriu mão de ouvir a palavra. Ele abriu mão de aprender o evangelho de Jesus. Ele abriu mão. É uma escolha. Eu sou jovem, como a gente escuta muito disso, né? Os jovens falando. Eu sou jovem, deixa eu curtir a vida, depois eu viro crente, depois eu mudo. Querido, só tem um ser humano que curte a vida. É o lavado e remido no sangue de Jesus. Porque esse que é verdadeiramente livre, o resto é tudo escravo. Você vê jovens aí pagando de malandrão. O camarada anda com a calça sem cueca. Ou com a cueca maior que a calça. Já vi uns caras aqui na igreja assim também, mãe. Mas o cara andando, pagando de malandrão, como se fosse o bambambam. Como se fosse o cara. Igual o Edson Baiano, que disse que andava arrastando o chinelão e os maridos guardavam todas as mulheres dentro de casa. Era assim, Edson, que fazia? Querido, vai fazer escolhas erradas. Vai arrumar gravidez desejada. Vai conhecer o mundo das drogas, depois vai ser difícil sair. Muitas das vezes vai entrar no mundo do crime. E quando ele pensar que começou a curtir a vida, ele está acordando e vendo o sol quadrado. Mas ele achava que era o cara. Quantos desses você não conheceu, hein, Giovanni? Porque simplesmente achou que dá para fazer as coisas erradas, dá para viver da forma que quiser e tudo vai dar certo. Não dá. Deixa eu falar uma coisa para você. Não dá. Só dá certo se fizer o certo. E o certo é construir na rocha. É pagar o preço. É ser fiel. Casei, agora só tem uma mulher. Pode ter mais 3 bilhões e 500 milhões de mulheres. Mas eu escolhi casar com uma. Integridade e caráter é isso. É honrar aquela mulher, é honrar aquele marido.
com dificuldade, os amigos do trabalho, olha, eu arrumei um jeito aí de ganhar um dinheiro fácil, que agora faz isso, faz aquilo. Não, eu prefiro continuar aqui. Mas você é bobo. Eu sou bobo sim. Eu não tenho vergonha de me chamarem de bobo por fazer as escolhas corretas. Eu não tenho. Pode me chamar de bobo, pode me chamar de quadrado, pode me chamar de perdedor, de tonto. Ah, mas os outros passam a perna de você. Querido, eu prefiro 1000 vezes. Olhem vocês aqui para mim, você que está na minha casa. Eu prefiro 1000 vezes que alguém me passe a perna, que alguém me engane, do que eu engane ou passe a perna em alguém. Porque construir a casa na rocha é não enganar e não passar a perna em ninguém. Eu prefiro perder do que ganhar de uma forma injusta, desonesta. Mas esse é o caminho de construir na rocha. Esse é o caminho que poucos, tem um livro que fala a estrada menos percorrida. A estrada menos percorrida, você tem 2 estradas, aí você olha em uma assim, está até gasto o asfalto, de tanta gente andou. E você olha na outra, o asfalto está bonitinho, porque é a estrada menos percorrida. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você, isso não é novidade. Jesus, há 2000 anos atrás, aqui em Mateus capítulo 7, sabe o que ele falou? Porfiai, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. E porque estreito é a porta, e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que querem a porta estreita. Mas eu gostaria de te dar um conselho nessa noite. Escolha a porta estreita. Escolha a estrada menos percorrida. Escolha sofrer agora para usufruir depois. Porque tem muita gente tendo migalhas de prazer agora e sofrendo toneladas de decepção, de frustração e de crise lá na frente. Então eu prefiro pagar o preço agora. Vocês meninas jovens se valorizem, vocês jovens se valorizem, façam a escolha agora, pague o preço agora, porque lá na frente vai valer a pena. Sabe por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas eu não nasci com 46 anos, porque tem gente até agora fazendo a conta para saber quantos anos eu tenho. Então já vou falar, senão a pessoa vai embora curiosa. Eu não nasci com 46 anos. Eu nasci bebê. Eu fui crescendo. Virei menino, criança, adolescente, jovem, homem. E estou indo. Só aguento mais 54, depois eu vou morrer também. Mas estou indo. Mas as pessoas parecem que olham para a gente e dá a impressão que a gente não passou por nada. Parece que a gente acordou, num dia era bebê, no outro dia a gente conseguiu tudo, querido. Aqui, nesse ombrinho, nessas costinhas aqui, tem um couro grosso. E sabe o que é grosso? É de paulada. É de ter apanhado da vida. É de já ter tido decepções, frustrações, dificuldades, tragédias, problemas que muitos não fazem nem ideia. E eu só consegui estar aqui com 46 anos e há mais de 20 anos como pastor aqui dessa igreja. 23 anos pastoreando. Eu só consegui por quê? Porque eu edifiquei segundo os meus critérios, segundo o meu conhecimento, segundo o meu intelecto, segundo a minha força. Não, que se fosse assim eu já era. Eu já tinha me esfacelado há muito tempo. Mas é porque eu escolhi edificar na rocha. E é por isso que eu estou aqui. Agora, vento e tempestade, ó, eu vou falar para vocês, hein? É raro o dia que não tem. Ah, pastor, é raro o dia que não tem. Problemas para todo lado. É no trabalho, é família, é saúde, é relacionamento. É todos os lados a gente tem. E o que faz a diferença então? É a estrutura da casa? Não. É onde ela está firmada. É onde está o alicerce. Porque por fora é uma coisa. Mas aquilo que você não vê que é o que segura a casa. Então a diferença é isso. É
crer em Cristo, mas crer de forma visceral, é crer com as entranhas. É se eu descobrir que meu pai era homossexual, que traía minha mãe, se eu descobrir que todas as pessoas que falaram de Deus para mim, eles simplesmente abandonaram e hoje são ateus, não vai mudar 1 milímetro a confiança e a convicção que Deus é bom, que Ele existe, que Jesus me ama e dele, por Ele, para Ele são todas as coisas e eu quero viver só para Ele. É isso que faz a diferença na minha vida. Caso contrário, se você está esperando reconhecimento, gratificação, bajulação, você está esperando que tudo dê certo porque agora você é cristão, querido, desculpa, não é esse evangelho que Jesus ensinou. Jesus falou, vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter dia mau. Mas nunca esqueça que eu vou estar do lado. Quando ele fala lá em João 14, que ele já está prestes a se despedir dos discípulos, que ele já está caminhando para o Calvário, as últimas semanas ali já se preparando para o martírio. Olha como ele aconselha o discípulo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Você vai ter muitas experiências, muitos momentos para turbar o seu coração, para fazer você duvidar, mas aconteça o que acontecer, continue crendo, continue confiando, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Creia, querido, creia, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as águas rujam, mesmo que tudo pareça difícil, pague o preço. Mesmo que todos tirem sarro de você, como o pessoal lá na Babilônia fazia para os judeus. Eles estavam lá sendo escravizados por causa da desobediência, porque Jeremias havia falado que por causa da desobediência eles iam passar 70 anos cativos na Babilônia. Eles quiseram viver do jeito deles, edificar a casa deles na areia. Deus falou, então agora é com vocês. Até agora eu defendi, até agora eu protegi, até agora eu guardei. Como Salomão falou, se o senhor não guardar a cidade, vão vigiar sentinela. Como vocês acham que não precisa de mim? Vocês mesmo guardam a cidade agora. O que aconteceu? Veio Nabucodonosor, veio a Babilônia, levou 120 mil homens cativos para a Babilônia. E aí lá na Babilônia, os babilônicos falavam, ué, cadê o Deus de vocês? Vocês não têm um Deus que abriu o Mar Vermelho, que mandou a praga no Egito? Olha agora onde vocês estão. Cadê o Deus? Isso me faz lembrar o Salmo 42, quando o salmista, ele está num conflito com ele mesmo. Porque ele está num momento de angústia, num momento de crise, num momento de ventos e de tempestades. E aí a alma dele está abatida. Ele está abatido. Emocionalmente, ele está dilacerado, ele está angustiado. Fisicamente, emocionalmente, ele está num caco. Mas aí ele, lá do impeto da sua alma, lá do fundo do coração, ele fala com a alma. Ele fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Então quando você estiver abatido, quando você estiver passando um momento difícil, uma dificuldade, quando a tempestade parecer a pior possível, o maior tsunami que você já enfrentou, escolha confiar, escolha descansar, escolha esperar em Deus. E ainda que você chore a noite toda, não tem problema chorar. Não tem problema chorar. Porque lá em Mateus capítulo 5, ele diz que ele consola os que choram. Então não é, ser cristão não pode chorar? Não, cristão chora. Eu choro. Mas eu sei quem me consola no meu choro. Eu sei que eu posso chorar a noite inteira, mas eu sei que a alegria vai vir pela manhã. E se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Deus não muda. Deus não falha. Ele permanece sempre o mesmo. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Pode fazer faculdades, pode fazer MBA, pode ser poliglota, pode ser milionário, pode conquistar tudo, pode construir a melhor casa, pode fazer o que você quiser.
Mas se você não seguir os princípios do Evangelho na sua vida, se você não colocar em prática o que Jesus te ensinou, desculpe a minha sinceridade, o seu castelo vai desmoronar. Seja o seu casamento, seja as suas finanças, seja o seu relacionamento, seja o seu emprego, seja a sua família, vai tudo pro ralo. Porque o vento vem, a tempestade vem e ela é impetuosa. A tempestade ela não escolhe a casa, ela bate em ambas as casas. O problema não é a tempestade, o problema é a casa. É a casa que não está bem alicerçada. Mas se ela estiver ali alicerçada, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir crise, mas você persevera. 42 anos casado, 36 anos casado. Vocês já tiveram crise no casamento? Mas o que aconteceu? Continuou firme. Dificuldades financeiras, problemas, quem que já não teve? Hoje a pessoa tem um problema financeiro, eu vou me matar, cortaram a minha luz. Querido, você já fez uma comida num fogãozinho a lenha, para você ver o gosto que dá? Parece que se a pessoa acabou o gás hoje, parece que acabou o mundo, querido. Vai ver os nossos antepassados que não tinha gás, e quando chovia e não guardou a lenha? E para fazer a comida? Mas sabe o que é, pastor? Hoje é mais difícil. Vai plantar banana no asfalto. Olha para os seus avós, olha para os seus antepassados. Aí você vai ver o que é sofrimento. Hoje você não sabe o que é uma unha encravada. Pergunta para sua avó se ela sabe o que é podóloga. Hoje você conhece umas 3. Oh, querido, escolha seguir o princípio do Evangelho, que você vai estar fazendo a escolha certa. Não se preocupe com a casa. Se preocupe com a estrutura da casa. Se preocupe com o alicerce da casa, porque é isso que vai fazer a diferença. Vento, chuva e tempestade vêm para todos. Mas aqueles que estiverem na rocha, eles vão ser como o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Vamos colocar em pé? É mais difícil, é mais complicado, dá mais trabalho, é mais arduoso você cavar, dar bolha na mão, mas vale a pena. Obrigado, Deus abençoe. Mas vale a pena, querido. Creia que vale a pena. Nós vamos orar, nessa oração nós vamos incluir aqui os pedidos de oração que veio pela internet. Você que está nos acompanhando aí da sua casa, que Deus te abençoe. Temos aqui família da irmã Leni, verdade, querido. Nossa irmã Leni, esposa do nosso irmão Dair, né? Perdeu a mãe ontem, a mãe dela faleceu. Que nas suas orações você esteja colocando a vida da nossa irmã Leni e toda a família dela. Que Deus abençoe ela, nosso irmão Dair. Perdeu a sogra, que ele tinha como uma mãe para ele também, né? Que Deus conforte o coração dessa família que nós amamos tanto. Irmão Toninho e família, irmã Carminha, Fátima e família, Sue Karen, né? Que está com Covid, vamos estar orando por ela. Sueli, Denise e família. Edileide, Jaqueline Soares, Caiane, Fabrício, Vitor, Marcelo, Vera e família. Família Castro, família Albuquerque, primo do irmão André que sofreu um acidente, Isaac, a criança que vai fazer uma cirurgia, irmão Francisco, João, irmão da Zilda, né? A irmã Zilda tem passado uma luta lá com o irmão dela também, está orando por ela, por toda a família. Toninho, nosso irmão da irmã Zélia, que está melhorando ali, graças a Deus, cremos que logo estará 100%. Sérgio Pezan, pai do nosso irmão Daniel Pezan, está intercedendo pela vida dele também. Oração por todos os nossos missionários, né? O Richard, Adriano e seus filhos que estão lá na Argentina, o Marcos e a Cida que estão lá no Mato Grosso, na aldeia Córrego do Meio, no meio dos povos indígenas também, com essa pandemia, com esse Covid. São missionários da nossa igreja, que nós estejamos orando, intercedendo por eles. Oração por todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas, né? Agora estamos iniciando aí um período eleitoral, que nós temos que pedir muita graça de Deus, sabedoria para fazer as escolhas certas. E aqui tem um agradecimento
de oração pela vida do pastor Vale, né? Que realmente, graças a Deus, ele já está em casa, teve Covid, foi internado, entubado, mas graças a Deus já está melhor. Pela sua irmã também. Amém. Vamos estar orando pela Tainá também, irmã do Tiago. Amém, queridos. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Como eu já preguei aqui, que a oração é assumir que não temos capacidade para resolver a situação. A oração é dar permissão para Deus agir na nossa situação. Porque tem gente que fala assim, não vou orar não, Deus já sabe. Não, e daí que Deus sabe? Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. A gente tem que orar. Oração é o alimento da alma. A oração que nos fortalece. Tem muita gente que está perdendo esse hábito de orar. E às vezes Deus permite que você chegue com uma situação muito adversa ali, para você voltar a dobrar o joelho e orar. Porque a gente parece que só ora quando precisa. Tem o hábito de orar também agradecendo. Falar com Deus, querido, esse relacionamento tem que ser diário. Não é um relacionamento dominical, só de domingo, né? O Bi estava desviado, 6 meses longe da igreja, voltou hoje, né? Tem gente que é assim, 6 meses, aí depois ora, passa. Não, é diário. Devemos estar orando todos os dias. Não é isso que fala em Tessalonicenses? Orar sem cessar. Nós vivemos em oração. Pai, nós somos gratos, meu Deus, por essa palavra. Somos gratos por ter aprendido que não é só construir, tem que construir no lugar certo. Seja o casamento, seja o relacionamento, seja a vida financeira, seja a vida sentimental. Tudo tem que ser construído em Ti. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa base. Que nós venhamos entender, meu Deus, que se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não estiver conosco, tudo vai ser em vão, tudo vai ser inútil, tudo vai ser como correr atrás do vento. Nos dê essa convicção, meu Deus, que nós precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos, mais do que a água. Pai, nós colocamos diante de Ti agora todos esses pedidos de oração. Pedimos que o Senhor alcance todas essas vidas agora, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Teu Espírito Santo console e conforte agora esses que estão abatidos, esses que estão tristes, esses que estão com a dor na alma. Que o Senhor, de uma forma sobrenatural, meu Deus, supra essas necessidades. Vá de encontro agora a todos esses irmãos, essas famílias, esses queridos, todos esses que estão nos ouvindo agora, que estão nas suas casas, que estão nos ouvindo, meu Deus, numa cama, num leito de enfermidade. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que liberta. Aqueles que estão com problemas emocionais, espirituais, que o Senhor, de uma forma sobrenatural, também intervenha. Aqueles que estão passando dificuldades financeiras, crises conjugais, dê sabedoria, dê discernimento para eles poderem superar, suportar essa situação também. Pai, nós pedimos porque nós cremos em Ti, nós pedimos porque nós confiamos em Ti. Que o Senhor alcance a cada uma dessas vidas que estão clamando nessa hora, que estão pedindo a Tua intervenção. É no Teu nome que pedimos, em Teu nome que agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio, hoje e para sempre. Amém. Uma ótima semana a todos. Deus te abençoe. Você que está aqui nos assistindo e você que está nos acompanhando da sua casa. Uma ótima semana. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, e se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.